Nas quintas-feiras, a partir das 20 horas, das 20 horas às 21 horas, Amadeu Ferreira, Renato Martins, Rejane Nobre, apresentamos o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, fenômeno de transporte. A nosso entendimento, um programa, material muito bom. E nós colocamos esse material aqui na página Estação da Luz Espírita. Por quê? Porque nós reunimos aqui o melhor a ser possível de matérias espíritas para o seu estudo, seu lazer, suas pesquisas. O objetivo é esse, é divulgar a doutrina. Por isso nós colocamos aqui as informações do autor, onde foi veiculado, quem produziu, quem apresentou, para que não fique dúvida que nós não temos interesse pecuniário. Nosso interesse é a divulgação da doutrina espírita. E convidamos você para mais esse programa que vai ser rodado agora aqui na página Estação da Luz Espírita. Programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Médiuns, das Manifestações Físicas e Espontâneas, capítulo 5, Fenômeno de Transporte. Apresentação de Amadeu Ferreira, Renato Martins e Rejane Nobre na web rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, a Web Rádio Cristo Consolador apresenta Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, das Manifestações Físicas Espontâneas e Transporte. Hoje nós vamos falar sobre transporte. Mas o programa de hoje tem a apresentação de Amadeu Ferreira, Renato Martins, Riboneide Mello e Rejane Nobre nos trabalhos técnicos. E ela é polivalente, ela faz os trabalhos técnicos e faz a participação. E eu quero começar cumprimentando justamente Rejane Nobre, que sem ela não bota a gente no ar, não tem programa. Boa noite, Rejane. Paz e luz com Jesus. Paz e luz com Jesus, Amadeus. Tem programa sim, a gente dá um jeitinho. Boa noite a todos, boa noite, Renato, Neide. Espero um bom trabalho hoje. Maravilha. Muito bem. Eu quero abraçar minha querida irmã Ivoneide. Paz e luz com Jesus, minha irmã. Seja bem-vinda. Obrigada para todos nós, Amadeu. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite, Renata, Rejane. Vamos com Jesus. Ai, Amadeus foi embora. Boa noite, Eu Renata. me afastei, mas estou aqui. Boa noite, Renato. Paz e luz com Jesus. Renato, essa sustentação... Sem Renato não tem programa, é brincadeira. Renato, obrigado, meu querido irmão, mais uma vez. Boa noite. Paz com Jesus. Boa noite, Amadeus, Rejane, Ivoneide. É um prazer muito grande estar aqui. Certo? Vamos ao trabalho. Eu quero abraçar o meu querido irmão Delcio Soares. Ou melhor, agora é Delcio Silva, não é mais Soares, é Delcio Silva. Mandar um abraço fraternal para a dona Marília, para Hugo, para a Amanda, a dona Silva, para todos que fazem a Web Rádio Cristo Consolador. Eu quero abraçar também os irmãos e irmãs de Ideal Espírita, aqueles que nos acompanham aqui na página, na nossa Web Rádio Estação da Luz, e a partir de agora também no Facebook, no YouTube. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Hoje, quinta-feira, 11 de agosto de 2022, e agora são exatamente 20 horas e 3 minutos aqui em Natal, em São Paulo, 20 horas e 3 minutos em Brasília. Muito bem. Nós vamos iniciar o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, no capítulo 5 das Manifestações Físicas Espontâneas, mas nós vamos trabalhar a questão do transporte, né? E vamos prosseguir abraçando os nossos irmãos. Mas, como diz o irmão Bezerra de Menezes, toda atividade na célula de Jesus precisa ser antecipada ou antecedida por uma atividade religiosa. Essa atividade religiosa, eu vou fazer a leitura preparatória para criar um clima mais harmônico no ambiente, que está harmoníssimo, mas vamos harmonizar mais. Na sequência, meu querido irmão Renato Martins vai fazer a prece intercessória, a nossa Rejane Nobre vai fazer o Evangelho e a gente prossegue com o programa em nome de Jesus.
E aí nós vamos fazer a leitura do capítulo 165 do livro Palavras de Vida Eterna, nos domínios da ação. É o livro ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí, o texto de Paulo. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não sofra por obrigação, e sim de livre vontade. Paulo, carta a Filemon, capítulo 1, versículo 14. E aí Emmanuel faz essa viagem na psicografia de Chico Xavier. Orgulha-se o homem de teres e haveres e costuma declarar, às vezes, com excelentes razões, que o já juntou a custo de esforços enormes. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envadecer-se da cultura intelectual e, frequentemente, assevera, em algumas circunstâncias, com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que desprendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece-se de poder dizer que dispõe, afirmando determinados casos, não sem motivo que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor que lhe propiciou recursos para a conquista da autoridade na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufane-se com respeito à saúde que usufrui e proclama em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica à expensa de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é que lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Jubila-se, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo, no ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo, e que tens e retens, a fim de te consagres ao serviço dos semelhantes na edificação do mundo melhor, não como quem assim procede através de constrangimento, mas de livre vontade. Que as bênçãos e o amor do nosso Pai continue nos envolvendo hoje e sempre. E aí eu passo a palavra ao nosso irmão Renato, que vai fazer a prece intercessória em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amado Jesus, mestre amigo, estamos aqui novamente, Senhor. Seus cuidados, aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam, procurando transmitir o seu Evangelho, a sua doutrina consoladora, para todos nós que necessitamos do aprendizado para melhor definirmos a nossa situação no planeta Terra em relação com o mundo espiritual. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, buscando sempre a paz, a harmonia, em todos os momentos. Também lembramos, Senhor, daqueles que vivem no sofrimento, na dor e na lágrima. Amado Jesus, agradecemos por tudo, por todos, buscando a paz, a luz e a harmonia. Por esses momentos que nós estamos aqui, em seu nome, divulgando a vossa doutrina. Que nosso Pai nos abençoe, nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Maravilha, meu querido Renato. Que Deus, na sua infinita bondade, nos cubra de bênçãos e paz. E a todos que estão conosco nesse programa ou que nos acompanham depois,
seja feita a vontade do Pai. Mas agora nós vamos ao contexto do nosso estudo de hoje. Livro dos Médios, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. E aí eu vou pedir a nossa Regiane, pois não, meu irmão? Não, agora tem o Evangelho. A parte do Evangelho. A parte do Evangelho. Eu estou ansioso para transportar as coisas, né? Vamos com Jesus. É com você, Regiane. Vamos fazer a passagem evangélica do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de que serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Só vou ler o primeiro, que é um pouquinho mais longo. Muito bem. A gente deixa o comentário do Evangelho para outra oportunidade, porque agora a gente adentra no estudo do Livro dos Médios, o seu capítulo 5, das manifestações físicas e espontâneas, e hoje nós vamos trabalhar fenômeno de transporte. Como a gente sempre faz uma leitura do item anterior, acho que seria oportuno a gente dar uma verificada nas questões 18 e 19, nas perguntas 18 e 19, para nos situarmos nisso que nós vamos tratar a partir de agora. Gostaria de fazer a leitura, minha querida, a partir da nota. Né? Ok. Nós ainda estamos nas perguntas de Kardec a São Luís sobre os fenômenos ocorridos. Como é que era o nome da rua? Noé, parece, né? É qualquer coisa assim. Só um instante. Desnoyer? Era assim o nome da rua? Na rua Desnoyer. O caso completo a gente pode ver melhor na Revista Espírita, né? De abril. De agosto de 1860. Eita, a memória está um pouco ruim, mas enfim. Nota. Ver-se-á mais tarde quanto se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores por meio da prece e dos conselhos. Questão 18. Como te chamavas quando vivo? O espírito respondeu: Janete. Nós estamos vendo, para quem ainda não acompanhou antes, nós estamos vendo um caso que aconteceu na Rua Desnoyer. Kardec fez perguntas a São Luís e, no momento, ele está tentando conversar, ter um diálogo com o espírito que estava perturbando a casa nessa rua. O nome do espírito, ele está dizendo aqui que foi Janete. Questão 19. Está bem, Janete. Oraremos por ti. Diz-nos, a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou? Antes prazer, pois que sois bons rapazes, viventes alegres, embora um pouco austeros. Não importa, ouviste-me, estou contente. Maravilha. Renato, você quer fazer um resumo rápido desse texto, dessa conversação? Estava vendo aquela perturbação na residência do funcionário público, e aí foram chamados lá as autoridades, resolveram. E aí Kardec evocou o espírito lá na sessão, na sociedade em Paris, e aí, após conversar com o São Luís, estabeleceu essa conversa. Você quer adicionar mais alguma coisa para quem está começando conosco agora, nesse momento?
Olha, na questão 94, tá certo? Kardec trouxe uma mensagem que consta, como nós já falamos aqui, em agosto de 1860. Foi uma questão que aconteceu na rua Morrier, em Paris, na casa do seu Lesage, que é um economista do Palácio da Justiça da França. O que aconteceu? Aqui havia alguns problemas mediúnicos que ninguém entendia. Havia alguém jogando pedras na casa, no apartamento do nosso amigo, Lisage. E ele não entendia e não compreendia o que estava acontecendo. Alguém estava jogando pedras. Ele, incomodado, chamou a polícia. A polícia veio, atendeu o chamado e fez algumas buscas e não encontrou ninguém. Mas continuou a questão de alguém estar jogando as pedras da casa do seu Lisage. E nem a polícia entendeu a situação. Então, com isso, muitos estudiosos foram trabalhar para saber o que estava acontecendo. E um desses estudiosos foi Kardec. E colocando Kardec olhando a situação, sabia que estava havendo um problema, um fenômeno mediúnico, um problema espiritual. E daí começou a fazer alguns questionamentos. Esse questionamento mostrando que existia um fenômeno de efeito físico, das manifestações físicas e espontâneas, e daí nós sabemos que existe, através das manifestações físicas, poderia acontecer de algum espírito, usando da sua capacidade espiritual, tinha condições de remessar essas pedras. E daí, Kardec fez o estudo e houve algumas reuniões mediúnicas até esse ponto das questões 118, que ele evocou o espírito que estava fazendo aquilo que realmente ninguém estava entendendo, que era sacudir pedras na casa do senhor Lisage. Então, esse é o estudo dessa questão que nós encontramos, que foi algumas perguntas que Kardec fez. É muito interessante a leitura total da questão das manifestações físicas e espontâneas, as questões 94, porque nós vamos ter o auxílio dos nossos amigos, o que Kardec nos trouxe, para que nós tivéssemos uma ideia melhor de que existe a condição de haver um processo mediúnico espiritual usando nós médios, que todos nós somos, para que possa efetivar alguns processos que muitas pessoas não entendem que são os processos espirituais. Então, na nota, a explicação, é que Kardec conseguiu, através dos mentores espirituais, trazer o espírito que estava fazendo ou programando aquele processo espiritual na casa do nosso amigo Lisage. Então, é isso, Amadeus, o que nós encontramos na questão 94 das manifestações físicas espontâneas. Maravilha o fechamento desse tópico. Agora nós vamos passar ainda no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, e vamos tratar agora dos fenômenos de transporte. Né? É isso mesmo, Regiane? Se eu não me engano. Mas só um comentário. Sim. Que eu achei interessante aqui. Esse espírito, em questões anteriores, ele, vou continuar chamando dele, disse que ele não fazia isso por mal. Ele achava isso divertido. Então, assim que ele teve a oportunidade, porque um médium
de efeito físico começou a trabalhar nesse conjunto. Esse era um apartamento alugado. Ele não focava realmente no senhor Lisage. Ele simplesmente... E tanto que, quando a polícia veio, ele continuou jogando pedras. Quando outras pessoas vieram, ele continuou jogando pedras. Porque ele achava engraçado. Ele não queria fazer isso. Vou prejudicar Lisage. Não. Ele simplesmente achava engraçado e começou a jogar pedras. Ele mesmo diz depois que os danos causados à propriedade foram apenas consequências. Porque ele queria assustar, mas ele não queria realmente maltratar alguém ou fazer algo realmente que fosse um dano. Ele queria assustar, fazer aquele alvoroço, tudo, que ele achava engraçado a reação. Maravilha. Ele teve a oportunidade... Diga, Matheus. Não, eu só disse maravilha. Né? Ele teve a oportunidade porque um médium de efeito físico começou a trabalhar, tanto que, se eu não me engano, foi uma empregada do estabelecimento, e ele, pegando aqueles fluidos, começou a jogar pedras e foi rindo, assim. Uma coisa que me chamou muita atenção, até nesse finalzinho, ela diz aqui: não me importa, me ouviste-me, estou contente. Muitos desses espíritos apenas querem pessoas encarnadas e desencarnadas. Muitas pessoas só querem atenção. Uma palavra amiga, alguém que lhe escute, alguém que converse. Não conversar tipo você ficar falando e a pessoa sem interesse, sem não. Uma pessoa que simplesmente pare com você e converse. Isso, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, seja encarnado ou seja desencarnado, pode ajudar e muito. Não é muito em termos monetários, mas em termos psicológicos e emocional, uma palavra pode ser parar e escutar, ou simplesmente dar uma palavra de conforto pode representar muito. E ele diz na nota que não tem quem reze por ele. Então, quem lhe daria conselhos, quem rezaria por ele? Então, quando você tiver a oportunidade de rezar por alguém, não precisa ser uma oração longa, cheia de enfeites. Peça o bem para aquela pessoa. E nesse momento tem um comentário aqui. Terezinha Alexa, não sei se é Alexa ou Alexa que diz, pede aqui prece para os seus familiares. Aquele momento pode parecer pouco para a gente, pode ser uma coisa besta, mas só de pouquinho em pouquinho, vibração boa por vibração boa, a gente já faz uma cadeia de pensamentos bons e auxilia, nem que seja um pouquinho, os nossos irmãos. E é isso que eu queria falar, né? De pouquinho em pouquinho, não precisa ser monetário, não precisa ser uma coisa grande. Conversar com alguém pode sim ajudar no melhoramento, no melhoramento espiritual ou só melhorar o dia da pessoa. Agora podemos dar continuidade ao trabalho. Maravilha. Quando você se referiu à pessoa, a médium que ajudava, está na questão número 12, quando ele diz Sim. que graças às energias da médium, que ele chama energia elétrica, com a energia dele, ele conseguia fazer a manipulação dos objetos. E nós vamos tratar agora da questão do transporte, que tem toda a ligação com essa questão. É muito oportuno. E no final, as vibrações que a gente pode fazer a pedido, nós faremos no final, na prece final de encerramento. A gente já direciona os nossos pensamentos para essas pessoas que estão conosco, que estão precisando de ajuda, ok? E aí vamos à leitura do slide número 50, e é exatamente iniciarmos o fenômeno de transporte. Por favor, Regiane. Agora. Capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Fenômeno de transporte. Este fenômeno não difere do de que vimos de falar, senão pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos,
de que ele se serve e pela maneira suave, delicada mesmo, por que são trazidos. Consiste no trazimento espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores. São quase sempre flores, não raro frutos, confeitos, joias, etc. Maravilha. Então, diz aqui o nosso Kardec que um fenômeno difere do outro de muita coisa, né? A diferença que a gente pode ver, todos esses fenômenos, eles têm uma intenção, eles têm um objetivo. Mesmo aquele fenômeno que nós acabamos de ver, mesmo aquele fenômeno que o espírito se utilizava da energia da médium e produzia arremessamento de objetos, de pedras e etc. contra a casa, ele poderia estar querendo se divertir, mas, na verdade, estava proporcionando um grande benefício à humanidade, porque ele estava sendo objeto de estudo. Kardec conseguiu levá-lo a uma conversa, ele esclarecer o ponto de vista dele, mas, sobretudo, dar testemunho de um projeto, de um fenômeno de uma natureza extraordinária. E ele deixar claro que não pode fazer sozinho, precisa de um médium que o auxilie. Essa mesma coisa consiste aqui. A diferença é que, enquanto lá ele fazia por divertimento, pode acontecer por maldade, etc., gerar perturbação para o local onde estão sendo arremessados os objetos, aqui se dá o contrário. Aqui se dá de maneira respeitosa, amorável. É um dirigente espiritual, é um espírito elevado que trabalha numa atividade, vamos imaginar, por exemplo, uma atividade mediúnica prática, principalmente desobsessão, e ele, num gesto de agradecimento, de reconhecimento e de mimo para com os médios que trabalham, ele transporta objetos de fora e faz a doação no local. A diferença é que aqui se dá por amor, por causa, e lá pode se dar por violência, por vaidade, por brincadeira e etc. E difere do tipo de material. Aqui ele traz flores, frutos, confeitos, joias, etc. Lá é pedra, pau, é quebradeira de coisas, né? Mas o fenômeno tem a sua base exatamente na ação do espírito, a manipulação dos fluidos dele com o do médio, e assim se produz o fenômeno. É isso mesmo, Renato e Rimonei? Sim. Com Renato para expandir melhor, mas na minha compreensão é isso. Olha, existe, no caso aí, diferente do que nós vimos no tópico passado, porque ele jogava pedra. E muitas pessoas contrastaram que as pedras calcárias da própria Paris, pedra que encontrava em qualquer canto ali na região. Esse daqui é totalmente um pouco diferente. Por quê? Porque os espíritos têm condições de transportar de alguns lugares que não sejam tão perto, para o local que está sendo feitas as manifestações. Com isso, como a Amadeus falou, é questões dos médios de efeito físico. Também o mesmo caso da relação do processo anterior. Só que, como a Amadeus disse, são flores, frutos, qualquer coisa que a espiritual achava que deveria levar, transportava de um local para outro, e realmente isso existiu através do mesmo processo de efeito físico. Ninguém pode contestar nesse caso. Só a questão que a vibração espiritual de cada espírito. Lá, ele brincava, se divertia com o que estava acontecendo, e aqui não, é uma coisa mais séria, uma coisa que vem trazer mais harmonia. Imagine você receber uma materialização de um ramalhete de flores. Muitas vezes tem alguns espíritos que nós já podemos ter observado. Muitas vezes nós estávamos em certos locais que nós sentíamos o aroma das flores. Certas vezes nós estávamos no hospital
e sentimos o éter em si, que são Cheiro de álcool. manifestações físicas, Cheiro de álcool, são onde de precisa. algo. E assim vai. Existe a materialização, nesse caso, de certos processos que a própria espiritualidade fazia e faz, porque a mediunidade ainda está entre nós, só apenas existe alguns locais que ainda se concretiza esse trabalho de materialização e transporte dos fenômenos das manifestações físicas espontâneas. Amadeus. Maravilha. Esse é realmente um diferencial substancial, como já foi dito. São dois fenômenos que têm a base, a origem é a mesma, é a energia do médium manipulada pelo espírito, mas os objetivos são diferentes. Enquanto um gera dificuldade, etc., o outro gera mínimo, gera agrado, gera satisfação. Mas vamos passar para o slide seguinte, que é o desdobramento interessante para a gente refletir sobre ele. Rimoneiro, você está vendo aí o slide? Você pode fazer a leitura? Perdoe, mas eu não estou conseguindo. A letra é muito pequenininha, não está dando para ler. Tá bom, então eu vou fazer a leitura. Um momentinho. Nós vamos aqui no. Digamos, antes de tudo, que este fenômeno é dos que melhor se presta à imitação e que, por conseguinte, devemos estar de sobreaviso contra o embuste. Ou seja, o irmão está chamando a atenção, porque pode haver imitação por parte de pré-digitadores, por parte daqueles ilusionistas. Pode acontecer isso. Mas vamos na sequência. Sabe-se até onde pode ir a arte de pré-digitação, tratando-se de experiências deste gênero. Porém, mesmo sem que tenhamos de nos haver com um verdadeiro pré-digitador, podemos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interessada. A melhor de todas as garantias se encontra no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos. Vem depois, como meio de resguardo, o exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. E, finalmente, o conhecimento esclarecido do Espiritismo pode descobrir o que fosse suspeito. Então, a gente vai observar o seguinte. Pode acontecer aquelas manobras por parte de ilusionistas que são capazes de fazer determinados fenômenos que, aparentemente, para as pessoas incautas, pode ter como sendo um fenômeno de transporte, materialização e etc. Quando, na verdade, são truques. São truques que acabam nos envolvendo ilusoriamente. Não são fenômenos espíritas. Mas aí ele aqui no final, no penúltimo parágrafo, ele chama atenção para uma coisa. O cuidado, a garantia que encontra no caráter, na honestidade notória e no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos. Por exemplo, se é um médium sério, se é uma pessoa honesta, voltada para a prática do bem, se ela se presta a um trabalho dessa natureza, numa reunião de pesquisa, porque isso pode se dar também em reuniões de pesquisas, onde são chamados espíritos, eles vêm espontaneamente, para produzir esses ou aqueles fenômenos. Se é uma pessoa confiável, claro que a gente vai entender que ela não está sendo um embuste, ela não é uma enganadora, uma ilusionista para nos trazer determinados fenômenos da cabeça dela ou criações dela, dizendo que é ação do mundo espiritual. Então, é importante a gente ter essa compreensão. Pode haver enganação por parte de alguns enganadores. Mas veja bem, os espíritos chamam a atenção não é apenas aqui na questão do transporte do material. Eles dizem o seguinte, pode um médium ser enganado? Claro que pode. 2 médiuns, uma casa espírita, 2, 3, 10 casas espíritas podem ser enganadas por uma turma de espíritos perturbadores? Claro que pode.
Mas vai aparecer alguém que usa do bom senso, da razão, da lógica, vai ter um insight e vai acabar desmontando a farsa, porque a mentira não prevalece. Ela pode até surgir e se consubstanciar por algum tempo, mas em dado momento, a própria espiritualidade gera condições para que aquilo seja desmontado. Por quê? Porque não se permitiria determinadas coisas descaracterizando a obra divina, a critério de quem quer que quisesse mistificar ou enganar as pessoas. Então, é necessário que a gente esteja em guarda, mas a segurança que nos passa um médium sério, honesto, desinteressado, já é um bom caminho andado para que a gente acredite naquilo que realmente é do mundo espiritual e o que não é. Imaginemos, nós estamos numa sala fechada, hermeticamente fechada, e alguém, de repente, apresenta lá uma flor, um relógio, um brinhanel, qualquer coisa. Não dá para a gente acreditar que a pessoa que está ali, uma pessoa que nós conhecemos, um trabalhador na Série de Jesus, praticou um ilusionismo capaz de produzir aquele objeto para ser engraçado ou para demonstrar serviço a quem? Naturalmente, numa situação dessa, a gente tem que ficar em guarda. Agora, você chega numa praça, numa rua, onde tem aquele vendedor de bugiganga que está fazendo lá ilusões para que as pessoas vejam, mágica, como eles dizem, aí sim, ali é possível que as pessoas sejam enganadas e não deve ter nenhum espírito ali. Apenas treinamento, habilidade, eles conseguem ludibriar as pessoas. E aí as palavras com a nossa irmã Rivoleide e com o nosso irmão Renato e Rejane. Passo a Renata. Estou na Assembleia. Vamos colocar aqui uma situação muito interessante. Como a Amadeus falou, nós sabemos que existem médios e médios. Quer dizer, são médios que têm um potencial mediúnico e têm a responsabilidade, como todo outro médio tem, todos os médios têm, mas existe a condição vibratória de cada um. Por exemplo, você imagine um médium como Francisco Cândido Xavier, que fez muito trabalho de materialização. Você vê uma Ana Prado, em Belém do Pará, que ela fez os fenômenos de transporte. Como assim? Ela, na reunião dentro da sua própria casa, ela transportava, tirava as rosas que tinha no seu pomar, fora do seu lar, no jardim, e levava para a mesa mediúnica. Olha, é um transporte muito interessante para nós sentirmos como é bonito essa condição dos espíritos fazerem o transporte do material e a materialização. Um fenômeno muito interessante, nós não deixamos deixamos aqui também a questão de Bezerra de Menezes, quando ele estava no Rio de Janeiro, a sua condição já estava muito precária na condição financeira, e o espírito veio até ele como aluno de um professor, de uma matéria que o próprio Bezerra não gostava de lecionar, a matemática. E o espírito foi até ele, materializou-se a presença dele, e daí trouxe o dinheiro necessário para que ele pudesse manter o resto do mês, ou tivesse condições para se manter naquele momento, porque o dinheiro já estava curto, já estava pouco. Então, existem esses fenômenos mediúnicos de transporte. Alguns casos que nós encontramos, tem muitos casos que nós encontramos dentro da própria doutrina dos espíritos. Muitos médios que faziam esse transporte, e muitas coisas bonitas aparecem nessa condição desse trabalho mediúnico. Amadeus. Ok. Alguma coisa, Rejane? Rivoneide, se quiser, agora vai ter uma parte com mais leitura. Estamos na questão 98, vai entrar agora na 98. Se você
não consegue ler o slide, se tiver o livro aí, pode ficar mais fácil. O livro eu estou comigo. Se eu puder ler pelo livro, sim. Segunda capítulo, Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 5, fenômeno de transporte. Aí a gente vai entrar para o 98. 98, Como vai ser Vamos. vai ser uma parte mais longa de texto, talvez você prefira dar uma olhada aí. Vamos passar, Mateus, para o próximo? Vamos passar, vamos tratar agora da teoria. Vamos tratar da teoria. Mas, Renato, vamos fazer a leitura. Você Vamos pode fazer a ir, leitura. Posso? Você vai até instrumento, viu, Irmanei? Por favor. Por favor. Pode fazer. O Pode. seu som, Então. Aquela de o som dela está... teoria do Tá fenômeno. O seu som não está legal, viu, Irmanei? Depois, Tá cortando. o seu está cortando, né? Eu acho que é problema de Então, internet. acho melhor alguém fazer aí. Não tem problema Eu vou não, mas fazer você assim, pelo menos porque- acompanha melhor. Perfeito. Tá Você meio quer fazer a leitura? microfonia por causa do... Pode ler, É. pode fazer, eu acompanho no livro. Tudo bem. Tá Você certo, quer Irmanei. fazer, já? Ou então você faz, Renato? Pode. Os pais, Posso fazer? né? A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral se acha reunida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito, cujas comunicações todas fazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Com muitas delas, deparar o leitor no curso dessa obra. Se ele dá a conhecer pelo espírito de Heraldo, discípulo de Paulo, e como protetor do médium que lhe serviu de instrumento. É bom passar o próximo slide, né? Quem deseja... Quer falar alguma coisa, Matheus? Não, vai em frente. A questão do... Podemos ler a seguinte. Quer comentar ou quer que eu passe? Não, aqui ele só está dizendo, ele está comentando que, na teoria, né, das manifestações físicas, né, a comunicação. E quem realmente, daqui para frente, como se vê de instrumento, foi o nome de Erasto, que é o discípulo de Paulo, né, o anjo protetor dele, de Paulo, né? E assim vamos para a segunda, o slide seguinte. Dando continuação. Pode ler, Regiane? Leia. Posso ler. Quem deseja obter fenômeno desta ordem, precisa ter consigo médios a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médios lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. Acho que aí dá para a gente dar uma paradinha. Primeiro, Renato já falou da sugestão que ele dá para estudar essa teoria dos fenômenos, e aqui a gente vê uma orientação do plano espiritual, e Kardec nos chama a atenção com muita propriedade. Para que se tenha esses fenômenos, é necessário que tenha médios sensitivos, médios dotados de expansão de penetrabilidade, e com isso facilita a ação do mundo espiritual. Ou seja, é um médium que se doa, e ele gera essa energia, coloca essa energia ao seu derredor, ou seja, enriquece a sua estrutura perispiritual com essa energia. E aí o espírito que vai manipular, se utilizando dessa energia, conduz e produz os objetos que ele quer. Ou seja, é interessante lembrar, e Renato lembrou uma questão interessante,
Quando o espírito ia lá no jardim e retirava uma flor da roseira, por exemplo, o que é que ele fazia para entrar na casa? Ele desmaterializava aquela flor, entrava na casa, aí se utilizando do recurso que o médium oferece, essa expansão de penetrabilidade, e aí ele reproduz aquela flor com as características, com a essência que ela tinha lá fora. É o transporte. Como é que ele passa na parede? Ele desmaterializa, transforma essa flor, depois que ele entra no ambiente. A mesma coisa ele faz quando vai fazer o esporte, ou seja, o importe e o aporte. Quando ele fazer o aporte, ele desmaterializa e leva lá para fora. Lá fora ele reproduz com as energias do médium. É o mesmo fenômeno. Apenas difere. Agora, é necessário que você tenha esse médium. Nesse caso, a gente parte do pressuposto que já se sabe que são os médios que vão para a reunião mediúnica, e nós estamos falando de uma reunião mediúnica, onde aqueles médios se concentram, exteriorizam suas energias. Como é que isso se dá? Aí me faz lembrar, quando a gente faz o estudo da educação da mediunidade, quando a gente faz, primeiramente, na primeira etapa, a gente faz a harmonização psíquica, na segunda fase, ou no segundo semestre, no segundo módulo, você faz a percepção de fluidos. O médium senta, se concentra, dilata a sua estrutura fluídica, perispiritual, aí o irmão espiritual vem e faz a ligação dele com o médium, aí o médium passa a sentir a energia do irmão espiritual. Nesse caso, o espírito não vai se fazer sentir. Ele utiliza a energia do médium, conduz para fazer o fenômeno que ele deseja, utilizando dessa energia, dentro ou fora do ambiente. Na minha compreensão, passa por aí. É isso mesmo, Renato, e Rejane, e Ribonei. Você melhorou? Ainda não. Ainda não. Vamos ao seguinte, dois casos. Ivan Augusto Araújo, nosso amigo. Existiu aí, no caso, como você falou, existem dois fenômenos, os fenômenos de transporte e os fenômenos de materialização. O de materialização, e esse fenômeno só foi descoberto a doutor Bezerra quando ele estava lá na Federação Espírita Brasileira, né, nas comunicações, que aquele aluno era seu anjo, seu mentor espiritual. É um prazer você estar aqui, poder estar conosco futuramente. Em relação a que a Amadeus falou sobre os médios sensitivos, nas questões quando nós estamos praticando em um trabalho de estudo mediúnico, a Amadeus colocou aí os tópicos do sequenciamento dos programas. Eu estava aqui olhando, escutando, que realmente é como a própria FEB nos pede. Mas, Amadeus, isso foi de 86, acho que 86 para cá. Antes, nós sabemos que foi totalmente diferente. Nesse caso da percepção, da vibração, da percepção, e assim chegar ao trabalho mediúnico. Então, é isso mesmo que você está dizendo, é o que você falou. Tem o fluido do médium, o espírito que está ali deverá procurar conseguir, através da sua condição de fluido, o fluido que ele vai obter do médium e fazer esse transporte. É muito bonito. Só imaginar essa situação. Fazer o transporte de um material chegar às suas mãos, às nossas mãos, através do amigo espiritual. Vamos dar sequência ao estudo para saber que nós podemos conseguir mais alguma coisa. Em relação aos médios sensitivos, todos nós sabemos, né, que o sensitivo, ele procura, aquele médium que
existe uma sensibilidade tão grande, que você sentiu, da captação de fluidos do mundo espiritual, do mundo espiritual. Uma sensibilidade muito grande. É muito interessante nós termos o conhecimento sobre essa mediunidade. Amadeus. Maravilha. Então vamos passar. Jane, quer falar mais alguma coisa a respeito? Não, provavelmente é uma questão que provavelmente vai ser respondida depois. Esses médios usam o fluido deles para buscar coisas fora e traz, ou eles simplesmente usam a própria energia para materializar? Não, veja bem, o espírito vai buscar o objeto lá fora, desmaterializa o objeto, penetra no ambiente, aí ele refaz o objeto novamente. Sim. Aí isso com a ajuda do médium, que doa as suas energias. Sim. O médium está lá concentrado, doando as suas energias. Essas energias estão sendo retiradas do médium e materializadas com o auxílio da ação do espírito, gerando os objetos. Quer desmaterializando para levar para fora, nos aportes, ou materializando nos importes. Ectoplasma. Exatamente. Ou, em outras palavras, o médium está gerando ectoplasma e está sendo utilizado pelo espírito. Agora, a gente precisa entender que não é qualquer espírito, nós estamos falando aqui de espíritos dotados de recursos de manipulação de fluidos. Vamos imaginar, por exemplo, fazer um exemplo com a grande diferença. Jesus, por exemplo. Jesus pega aqueles peixes, materializa, multiplica os peixes e expande. Como? Primeiro ele tinha um recurso para isso, ele mesmo. Mas todos os apóstolos eram médios de efeito físico e por aí se vai. Então ele pode ter utilizado, além da energia dele, da manipulação dele, que era necessária, pode ter utilizado as energias de quem ele quisesse ali e transformar aquilo ali no verdadeiro armazém de pescaria e uma purificadora cheia, né? Então, é recurso do espírito com a energia do médium. Agora, como nós já vimos anteriormente, numa reunião dessas, um médium que é dotado desse recurso, dessa sensibilidade, ele sabe disso, porque isso já foi detectado antes. Quando ele é levado à reunião, ele já sabe que ele vai trabalhar naquele apoio da ação espiritual. É alguém que trabalha no passe, é alguém que trabalha na magnetização, é alguém que trabalha na harmonização psíquica no ambiente, ele está sempre gerando energia. Essa energia que ele está ali gerando, aproveitada pelo irmão, gera esses fenômenos de transporte. Não pode ser qualquer uma pessoa que chega na casa pela primeira vez e leva para a reunião, não. Pode acontecer esse fenômeno assim aleatoriamente? Pode. Como foi o caso de Jeanette. Jeanette pegava a empregada sem ela saber e produzia os fenômenos de arremesso, produzia o objeto e ele arremessava com a energia dele e dela. Agora, nesse caso de reuniões mediúnicas, são médios previamente preparados. Não é isso mesmo, Renato? É verdade, é isso aí. Nós temos de... É por isso que a doutrina pede que nós devemos amar-vos e instruí-vos. Devemos amar e ter instrumento, ter o aprendizado necessário para que nós possamos manipular os fluidos, nesse caso, os fluidos, para que nós possamos fazer algo que venha beneficiar a humanidade. Não é assim fazer aleatório por fazer, não. Todos os fenômenos de materializações foram feitos de acordo com a necessidade daqueles que estavam assistindo às reuniões, para ter consciência de que existiam as materializações, existiam os transportes para a pessoa não ter nenhuma condição de dizer não existe. Porque a nossa fé ainda é muito pouca. Então, houve um processo aqui antigamente, no caso, que nós encontramos o Chico, encontramos a Ana Prado, no Belém, e tem tantos outros médios de efeito físico, de materialização, no nosso dia a dia. Peixotinho. E tantos outros. Tem outro que fazia muito esse trabalho de materialização para que eles pudessem
transmitir para aquelas pessoas que estavam ali a sinceridade de que era um trabalho de materialização usando os médios sensitivos de efeito físico. Eu acho que é Renato, isso que tá... Liga. Uma coisa que a gente observa é que todos esses fenômenos eles têm um objetivo. O objetivo não é atender a satisfação do espírito, mas é consolidar, como a gente está vendo aqui, é consolidar a doutrina espírita, a existência do mundo espiritual, a intervenção no mundo físico. Isso é realmente extraordinário. E ainda tem gente que não acredita. É impressionante, tem gente que não acredita. Mas é isso mesmo, cada um no seu quadrado, como dizia o irmão Cecílio. Jane? Eu acho que é isso que está me deixando confusa. O fenômeno de transporte, de materialização, não Sim. são fenômenos diferentes? São fenômenos diferentes, tá certo? O espírito usa médium para que possa existir a materialização, tá certo? A materialização, por exemplo, se materializou-se vários espíritos, amigos da espiritualidade, se materializou-se nas reuniões mediúnicas de materialização. E o transporte do médium, o espírito, usa o médium também, o fluido, o ectoplasma do médium, para fazer como as pedras. As pedras foram jogadas, tá certo? O transporte, foram transportadas. Só que os médios, em outra parte que nós já lemos, as flores, os médios pegavam as flores que estavam lá no jardim, tá certo? Não jogava, desmaterializava elas, tá certo? Desmaterializava, levava para a mesa mediúnica e materializava. A diferença, as pedras, ele jogava, quebrava as vidraças. Sim. Não é desmaterializada, tá certo? Ok. E o transporte, ele desmaterializava aquela flor, levava para a mesa mediúnica e materializava, do jeito que estava lá fora. Essa é a diferença. Tá Então, certo? Mas existe um fenômeno que ele usa simplesmente fluido para materializar coisas usando apenas fluido, né? Que ele não, A mesma coisa, ele pode usar o fluido do médium para materializar certas coisas. Para moldar e materializar. Naquele momento. É porque coisas ou substâncias, né? Como? Coisas ou substâncias. É porque eu acho que eu estou misturando três fenômenos. Na verdade, são dois fenômenos e um que é a junção deles. Um que ele desmaterializa, o que a gente está falando aqui é um que ele desmaterializa, minha mão está aparecendo, transporta e rematerializa. Exatamente. E um que... Aí tem o fenômeno que é só o transporte, que ele não desmaterializa nada, ele pega lá e só move. E tem o fenômeno também, uma terceira parte, que é só a materialização. Só materializar. Ele pega o fluido do médium e a energia dele para criar coisas meio que não é do nada, porque tem o fluido, que é o fluido vital que tem, que é basicamente a energia. É o ectoplasma. O ectoplasma que molda todo o nosso planeta. Mas era isso que eu estava separando, que são coisas diferentes, que eu estava juntando e são coisas diferentes. Mas é porque eles estão muito próximos, sim. Pode falar, Ivonei. É que eu lembrei, e surgiu uma dúvida, de certa feita numa reunião lá da Federação de Desobsessão, um espírito deu comunicação que tinha desencarnado de um câncer e a médium liberou uma substância, uma secreção com odor fétido proveniente do câncer que o espírito falava, se apresentava que tinha desencarnado por ele, pela doença. Aí, assim, essa questão, pode se dar como uma materialização dessa substância?
Materialização? Provavelmente foi. Vamos ver se a gente consegue separar as coisas bem. Veja bem. No fenômeno de transporte. Está acabando o tempo, vai dar. No fenômeno de transporte, nós temos duas situações, importe e exporte. O fenômeno que é tirado de dentro da sala vai para fora, o aporte, e o fenômeno que é tirado de fora e traz, importe. Nós vamos ter também os fenômenos de efeito físico lá fora, que é no caso do rebolo da pedra, quebra-vidraça, etc., que é chamado na doutrina como postegagem. Lembra que a gente trata daquilo? O espírito rasga a roupa, quebra prato, copo, quebra a janela, faz um escarcéu. Isso é uma coisa. Nesse caso, Rejane, ou Rivoneide, o espírito, casando o fluido com a médium, ele passa para a médium as sensações que ele está sentindo. E aí o organismo da médium reage e produz ou emite aquela como é que a gente pode, aquela secreção. Não é um fenômeno criado pelo espírito, é a médium que produz em função da ação do espírito sobre ela. Isso é uma coisa. O fenômeno de materialização, que Renato lembrou muito bem, no caso do agênese, que foi criado por irmão Bezerra, o espírito se materializou, foi lá ter com o irmão Bezerra, pediu as aulas de matemática, e aí ele criou o dinheiro e pagou o dinheiro com o qual o irmão Bezerra quitou as dívidas que tinha na faculdade e no pensionato onde ele morava. Veja que são fenômenos diferentes. Mas a ligação deles é muito tênue para você distinguir um do outro. Mas são fenômenos diferentes. Né? Não é isso mesmo? Porque... Mas nós temos que... Pois não, pode dizer. Nesse caso do dinheiro, é isso que... se fosse só um fenômeno de transporte, não de materialização em si, é que seria meio estranho, porque os espíritos estariam roubando. Ele simplesmente se materializaria de um canto e levaria para o outro. Mas não foi mas olha, ele materializou, ele criou. Veja bem, olha, seria uma coisa essas coisas tem uma linha muito tênue. Tem um cidadão aqui no Rio Grande do Norte, ele visitava Saibaba. Em uma das visitas, Saibaba deu a ele um relógio suíço. E aí ele, peraí, mas como é que eu vou andar com esse relógio sem a nota fiscal? Aí Saibaba não teve dúvida, esfregou lá as mãos, está aqui a nota fiscal. Ele saiu de lá, foi direto na loja na Suíça. E chegou lá, perguntou ao vendedor, disse, olha, foi comprado um relógio aqui, aí o rapaz disse, eu lembro, comprou o relógio, depois veio buscar a nota fiscal. E aí, onde é que Saibaba foi buscar dinheiro para comprar o relógio? É fenômeno de espírita que a gente precisa aprofundar mais. Nós estamos trabalhando a superfície das coisas, né? Precisamos aprofundar, não é? Pode ser de algum dinheiro que alguém perdeu e como aquele dinheiro não tinha local, não era de ninguém, entre aspas. Achado não é roubado, e o espírito achou e usou. Mas, não é desse jeito. Não é desse jeito. Vamos concluir nosso trabalho e nós podemos conversar depois sobre esse assunto com o pessoal. Muito bem. Então, agradecer a paciência com as dúvidas aqui, que eu também tenho que tirar. Aproveitando os professores. Vamos aproveitar e fazer as considerações finais. Rejane, considerações finais. Obrigada a todos pela audiência, por participar aqui conosco. Se quiserem mandar perguntas ou comentários, como nosso amigo Ivan, nossa amiga Terezinha, fiquem à vontade. E obrigada pela paciência, que eu também tenho que tirar minhas dúvidas aqui, aproveitando os professores. Um eterno professor, um professor novo aqui, meu. Então, boa noite a todos e até semana que vem. Espero. Somos todos aprendizes, né? Vamos com Jesus. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ana Terezinha. E aí eu passo para o meu querido irmão Renato. Suas considerações finais, Renato. Paz com Jesus. Que Deus o abençoe. Muitíssimo obrigado mais uma vez a Rejane e a você. Estamos trabalhando para que nós possamos aprender cada vez mais. Tá certo? Existem fatos e fatos. A espiritualidade sabe o que faz. Se houve um transporte de uma materialização de um espírito, um transporte do dinheiro que ele usou,
provavelmente ele sabe como fazer da melhor maneira possível. Tá certo? Não tem essa questão de materializar alguma coisa que o que pertence a César é de César. O que é de Deus... Pertence a Deus. Não pertence, é de Deus. O que pertence a César é de César, porque nada é de César. Pertence a ele, porque as coisas tudo é de Deus, que é de Deus e é de Deus, né, no caso. A outra parte é evangélica. Então, vamos pedir a ele que nos abençoe e pedimos que Rosineide, quando for fazer a prece, vamos pedir, fazer essa oração, Ivaneide, para que nós possamos dar o nosso pensamento para a família da nossa irmã Terezinha. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Maravilha, muito obrigado, Rivaneide, muito obrigado, minha querida Rejane, obrigado, Renato, obrigado, Ivan, dona Terezinha, que Deus nos cubra de bênção e paz, e com a prece final, nossa irmã Rivaneide, fechando o nosso programa de hoje. Obrigado a você que está conosco, que nos acompanhará depois aí nas plataformas. Muito obrigado, minha boa noite. E então, meus queridos irmãos, com os nossos corações abertos, pensamentos elevados a Deus, em gratidão aos bons espíritos, aos trabalhadores do bem, aos diareiros do amor que congregam conosco nesta reunião, possamos assim pedir, Senhor Jesus, vós já disseste há mais de 12.000 anos atrás, que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em teu nome, tu estaria presente. Portanto, estamos aqui, Senhor, e queremos te pedir a tua bondade, a tua misericórdia sobre todos nós, enfermos e necessitados, encarnados e desencarnados. Rogamos a ti, Amado, o auxílio sobre todos os nossos lares, nossos familiares, nossos ouvintes e seus familiares também, sobre todos aqueles que neste momento se encontram nos hospitais, albergues, prostíbulos, manicômios, todos aqueles, Pai, que se encontram em situação de guerra, fome, frio, que o teu bálsamo restaurador possa aliviar-lhes as dores físicas e espirituais. Pai amado, Pai querido, sabemos que nunca nos desamparaste e que nunca abandonas a nenhum de teus filhos. Portanto, te pedimos, Pai, abençoa as nossas famílias. Entra agora, neste momento, no lar de cada um dos nossos irmãos, levando o lenitivo, o amparo necessário, o bálsamo refrigerador, as suas dores espirituais, morais e físicas. E assim sendo, ainda neste clima sereno que reina em nossos corações, queremos, Senhor, te pedir pela família dos nossos irmãos, ouvintes, em especial pela família da nossa irmã Terezinha. Que a tua luz adentre neste momento a este lar e envolva a todos os seres, a todos os irmãos que lá se encontram, necessitados do bálsamo, do refrigério, do teu amor. Que assim, Senhor, esses caravaneiros do bem, esses ceareiros do amor, socorristas do bem, possam neste momento envolver a todos os irmãos que sofrem, que choram e que gemem. E assim, Pai, pedimos por todo o planeta Terra, por toda a humanidade, por todos aqueles que necessitam, choram, por todos aqueles que se encontram no vale das lágrimas, do desespero, da desesperança, no vale dos suicidas. Que a tua luz possa, Senhor Jesus, chegar a esses corações. E assim sendo, agradecemos a vós e a assistência amorável dos benfeitores espirituais. Desta forma, Senhor, queremos te pedir ser conosco nesta jornada de aprendizado constante. Obrigada, Senhor, obrigada, irmãos e amigos. Desta forma, passo a palavra ao nosso irmão que coordena este trabalho da noite
João Amadeu, para que possa dar por encerrado esta reunião. Paz e luz em nossos corações. Boa noite, Brasil! Sim, sim.